Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Dani do Fractais e hoje a gente está recebendo aqui no podcast a escritora Simone Campos, uma autora publicada pela Companhia das Letras, que tenho muito orgulho de chamar de nosso parceiro, e Alice Santana, sua editora. A Simone teve um diagnóstico tardio de autismo e altas habilidades. Então, ela tem dupla excepcionalidade, isso é o que a gente sabe até agora. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês, meninos também, tudo bem? Simone, primeiramente, bom dia, Simone, Alice, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem, é um prazer recebê-las. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, Alice. Meninos, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia! Bom dia, pessoal. Ansiosos pela conversa aqui, que acho que vai ser. Não, essa bem conversa vai dar o que falar, viu, gente? Porque eu li o livro, Simone, eu terminei o livro ontem, né? Eu falei, eu quero terminar antes que, que a gente comece a conversar. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho como foi para você receber um diagnóstico de algo que você, de alguma forma, já suspeitava e como isso atravessou principalmente a sua escrita. Bom, na verdade, isso passou pela escrita, porque o meu penúltimo livro, antes desse que vocês estão citando, que é o Mulher de Pouca Fé, é esse aqui. Saiu em 2021. Ele deveria sair em 2020, mas o nome dele é Nada Vai Acontecer com Você. E eu estou mostrando aqui, mas não estamos com vídeo necessariamente. Mas vai pro recorte. Vai pro recorte. E o que acontece é que esse livro tem uma personagem, é um livro de suspense, e esse livro tem uma personagem chamada Viviana. Já dou spoiler com isso, né? Mas tudo bem. Eu queria que ela fosse uma personagem assim, lógica, que ela tivesse frieza em certas situações. Eu falei assim, será que eu poderia colocar ela como uma personagem autista? E uma autista assim que estivesse um pouco no armário, ela sabe, mas os outros não sabem, totalmente assim. E eu comecei a pesquisar para isso. Eu falei, como é autismo em mulher adulta? Droga! Exato. E é o meu sexto livro esse. Então, agora eu tô no sétimo. Então, o que aconteceu? Eu nunca tinha pesquisado uma coisa e bateu tão forte. Não é, todo personagem eu me identifico tanto que eu viro aqui, sabe? Eu pego algo dele. Talvez sim, mas nunca foi, assim, um tapa na cara que foi ver como é que eu tive mulher adulta. Falar, meu Deus, era isso então, né? Mas eu vou fingir que não vi nada. Eu fingi que não vi nada e continuar minha vida, porque não tá afetando a minha vida. Além disso, vou ficar procurando isso para quê? Aí eu mudei para os Estados Unidos com meu ex-marido, fiquei morando lá e eu percebi que estava fazendo diferença sim, porque várias coisas bobas, entre aspas, do cotidiano estavam me afetando e me travando. Falar, atravessar a rua, dirigir e tal, eu tive vários problemas lá, né, de adaptação. Aí eu percebi que era por isso que eu morei a vida inteira no mesmo bairro da mesma cidade. Aí eu mudei logo de país, falando outra língua, que eu sabia falar, mas quando era para sobreviver, eu tinha umas travas um tanto inexplicáveis. Aí eu fui atrás, tomei vergonha na cara, e durante a pandemia eu consegui achar alguém fazer meu diagnóstico por telemedicina. Que ótimo. E foi tranquilo esse processo, Simone? Como é que foi, assim? Você sofreu uma invalidação em algum momento inicial? Como que foi isso, assim? Ou você teve sorte de cair com alguém que já pôde te identificar, pôde reconhecer? Então, aí eu estava pesquisando muito sobre autismo em mulheres, né? Aí o que o Facebook fez? Foi lá e me indicou um grupo para autistas mulheres ou pessoas que tivessem suspeita disso. Aí eu, bom, então vamos lá entrar. Aí foi mais tapa na cara, um atrás do outro, porque era tipo assim, vocês também têm muita dificuldade de dirigir? Ai, nossa, você ficar olhando pro retrovisor ainda tem que, vamos assim, montar aquela imagem e olhar pra frente, dirigir, saber o que fazer, muito, né? É muito processamento. Aí eu, droga. Exatamente isso. Mais um check. Gente, aí eu fui ficando
problema para processar fala humana. Eu entendo caçarolinha de Saleitão em vez de Carolina de Saleitão. Tem o tal do DEPAC. Aí eu fui vendo isso tudo, foi empilhando. Eu falei, não, chega, tá me afetando muito, eu vou fazer esse diagnóstico sim. E aí o livro já estava em edição, o livro que eu tinha escrito baseado nessa pesquisa ia sair em 2020. Enquanto o livro saía, aí não saiu por causa da pandemia. Foi adiado em um ano. A Alice também era minha editora, inclusive. E, e aí foi um processo até fácil, porque dentro do grupo de mulheres tinha uma indicação de profissionais especializadas em autismo em mulheres e em adultas, porque as duas coisas são difíceis de ser diagnosticadas. Então eu peguei uma especialistona, que hoje em dia nem clinica mais, ela também é autista. E, enfim, ela meio que teve um burnout de tanto tratar de problemas e tal. Mas, assim, foi muito bom, foi muito tranquilo, me senti muito acolhida e mudou minha vida para melhor. Mas primeiro você tem um choque, um baque porque as pessoas em volta de você não aceitam, as pessoas acham que você está querendo aparecer ou que você está querendo ser especial. E você tá tipo assim, eu nem sabia que eu tava me afogando, agora eu tô conseguindo saber e me salvar. Então, Tipo isso. e eu tô pagando por isso, porque eu não consegui pelo SUS nem nada, ainda mais na pandemia e morando fora. Então, assim, com o meu dinheiro, sabe? Total. Você sentiu que quando você foi morar fora do país, essa coisa do autismo ficou mais latente? Porque eu sinto que a gente já tem uma Mais antena de patente, eu perceber diria, os... não mais latente, não, menos escondido e mais evidente, ao contrário, então, Edi. mais evidente. Mais patente, mais evidente. Não, latente. Eu falei latente. De não, mas latência. latente significa mais escondido, mais... é? É o contrário. Nossa, eu achei minha vida inteira que a palavra latente era uma das coisas que estão pulsando e a flor da Estamos pele. juntos. Ó, a literalidade Mas, enfim, aqui. Mas o ponto é que, por eu estar fora do país também, eu sinto que a gente já tem uma antena de perceber como o outro está olhando a gente. Já na nossa casa, no nosso país. Quando a gente está fora, isso fica mais forte ainda. E eu acho que para pessoas autistas isso é ainda mais intenso. Você sentiu que essa coisa da busca do diagnóstico foi intensificada por você estar nesse ambiente estrangeiro e o seu radar, que já era mais sofisticado que das outras pessoas nesse sentido de perceber o entorno, começou a perceber muito, e aí isso virou uma coisa que não tinha como não olhar. E talvez se estivesse no Brasil, você conseguiria passar um pano. Pois é, eu topei essa aventura. Na verdade, eu tive a ideia de tentar uma bolsa sanduíche justamente para Stanford. E acabou não rolando, porque teve vários cortes a partir de 2015. Eu mudei em 2018, então. E eu comecei em 2015 o meu doutorado em letras. E aí. Eu terminei lá. Em 2019 eu terminei. Agora, o que acontece é que lá fora. Cara, os detalhes são muito diferentes. As pessoas são muito diferentes. Eu tava morando na Califórnia, né? Então tinha muita imigração, mas também tem um preconceito velado. As pessoas notavam que eu não era de lá, apesar de eu ter um sotaque bem neutro e ter ficado melhor. Mas às vezes eu também travava, né? E travava porque as coisas não tinham ido exatamente como planejado. O meu roteirinho não funcionava lá. Eu percebi que eu tinha roteirinhos. Ficou tudo. O que acontece é que você, ao mudar para um lugar muito diferente onde você cresceu, uma cultura, você tem esse choque cultural. Mas além do choque cultural, geralmente não paralisa as pessoas. Aí que entra o autismo. Mas eu tava me divertindo no começo. Aí eu falei assim, não, mas eu tô morando aqui. Aí eu comecei a ter, tipo, momentos que eu não sabia como reagir. E que eu não conseguia mais entender o que as pessoas estavam me dizendo, porque elas tinham um sotaque ligeiramente diferente. E mesmo quando eu estava mais regulada, depois de, sei lá, alguns anos lá e diagnosticada, eu ainda, às vezes tinha uns momentos de. Uma vez, depois da pandemia, eu fui numa agência de correios e eu pedi para a pessoa repetir 5 vezes o que ela me falou. Ela estava me pedindo higienizador de álcool de mão. Sanitizer. Ela fala sanitizer em vez de sanitizer. É porque eu já estava morando em outro lugar, em Oakland, que é no norte de São Francisco, e lá tem uma população
negra muito grande, eles têm o black accent. Aí qualquer variação, também tem muitos asiáticos, enfim, latino-americanos. Os latinos eu pego melhor o sotaque do inglês. Latinoamérica, Sem né? raizinha. A gente sai do Brasil e vira família. Meu Deus do céu. Eu ainda falo espanhol, então assim, me adoram, não sei o quê. Aí o problema é que quando tinha um sotaque mais variado, eu não pegava. E era isso, assim. Eu acho legal que a gente tem um léxico, né? A gente, após o diagnóstico, a Exatamente. gente desenvolve um léxico neurodivergente, né? Então a gente vai. Bom, depois que eu me regulei, nível de suporte, Exatamente, tem começa- várias coisas que fazem parte desse Os cacoetes léxico e linguísticos, né? é muito engraçado. E, Simone, eu queria te perguntar em relação ao teu livro, né? Porque você fez o diagnóstico bem nesse momento em que você estava escrevendo. Isso influenciou diretamente sua escrita, assim? Você começou a colocar nas personagens, na personagem, elementos da sua história, elementos seus. Você se ateve àquilo que você tinha pesquisado antes e teve deixou isso em parênteses para você manter essa distância? Como que foi esse processo? E qual foi o impacto isso na sua escrita depois, né? Nos seus outros livros? Ou no seu outro livro, né? Você está perguntando, então, do nada vai acontecer com você. Isso, exatamente o que foi no processo e depois no Mulher de Pouca Fé, né? Pois é, eu acho que. Qual era a intenção? Vamos começar pela trama do livro. São duas irmãs, a mais nova some e a mais velha vai investigar. Elas estão aí na casa dos 30, né? Entre os 30 e os 40. Então, a mais nova, que é a que some, uma hora ela teria, depois de metade do livro sumida, a gente ia ver o ponto de vista dela, o que aconteceu com ela. E eu queria que ela tivesse, assim, momentos meio Sherlock Holmes, de tipo, como sair daqui? Como, né, me livrar dessa situação? Sem muito spoiler. Mas, e eu tenho um livro chamado O Estranho Caso do Cachorro Morto, que é um livro infanto-juvenil, que o protagonista é um menino autista com que vai investigar o mistério de um cachorro morto. E aí descobre vários problemas e mentiras também ali da vizinhança, da família dele. É muito divertido, eu gosto. E eu li em inglês, foi um dos primeiros livros que eu li todo em inglês, assim, porque eu comecei pelos infantos juvenis. E aí ficou na minha cabeça também a coisa mais do hard-boiled, né, Dashiell Hammett. Aí esse eu li em português mesmo, Colheita Vermelha, eu acho. E, enfim, aí misturei tudo isso, falei, eu vou fazer um livro que é meio hard-boiled, mas com uma personagem autista, assim. E aí ela tem um monólogo interior. Aí eu tinha que entrar na cabeça dela. Aí eu falei assim, bom, ficou muito mais fácil agora que eu sei que eu sou uma. Basta seguir aqui o fluxo habitual dos pensamentos. Nossa, aí foi muito fácil. Isso eu escrevi em 3 dias. Eu falei, nunca escrevi tão fácil. Pá, 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 pá. E por que será, né? E aí depois várias pessoas autistas, né, especialmente a do suporte 1, vieram me dizer, nossa, me identifiquei muito com aquilo ali é minha cabeça. Por que será, né? Aí depois é que eu tive o diagnóstico, depois do livro publicado. Quer dizer, quase concomitante, na verdade. Maravilha. E depois pro Mulher de Pouca Fé também já tinha uma coisa assumida, isso já ficou mais claro. E também, como que você vê essa relação da sua neurodivergência com essa lida com a fé, com as questões religiosas? A gente já discutiu isso aqui no podcast, eu gosto muito desse assunto. Assim, então, Muito. o nosso senso de sacralidade neurodivergente que não se adequa ao monoteísmo, pelo menos essa é a minha hipótese aqui. Ô, Ale, a gente, acho que só antes da gente entrar nesse assunto, que eu já sei que a gente vai entrar profundamente, eu queria saber da Alice. Alice, você editou os 2 livros da Simone, Alice? Oi, Daniela. Sim, eu editei não sozinha. Esse mais recente, Mulher de Pouca Fé, foi com a Stephanie Roque, que também é editora lá na companhia, no selo Companhia das Letras. Conheço bastante a Stephanie das cabines de leitura. Sim, que legal. É uma grande editora e uma pessoa maravilhosa. E o anterior foi com a Luara França, que hoje em dia, se eu não me engano, tá trabalhando na Aleph. Também né? Eu não falo com a Luara há um tempo, até tô sem notícias dela, mas que também é uma editora sensacional. Então, assim, foi uma co-edição nos 2 casos, né, Simone?
Uhum. E como é que é? Você já tinha editado outros autores neurodivergentes? Ou como é que você consegue sentir nuances que você podia trazer para a gente desse trabalho, né, da diferença ou não? E isso é sensacional, porque tem a Simone e a Alice aqui. Então você pode falar uma parada, depois a Simone pode falar a percepção dela, porque isso é precioso, cara. Eu fico pensando eu como alguém autista que faz coisas, tipo, se alguém fosse editar um vídeo meu, sabe, o quão precisa estar tão alinhado assim essa relação, porque aí, Simone, depois a gente fala disso, né? Mas imagina quando você escreve, você imagina a forma também, né? E isso envolve você, Alice. Puxa, essa é uma excelente pergunta. Eu confesso que eu nunca parei para pensar, assim. Eu tenho que dar uma escavada aqui na memória, uma vasculhada, porque eu acho que nesse nosso meio, eu espero não falar uma bobagem muito grande aqui, vocês me perdoem também que estava cedo, meu cérebro ainda está pegando aqui, Não, fica tranquilo. aquecendo. Mas enfim, é isso. Eu espero não dizer uma besteira aqui, mas embora eu não saiba de muitos autores com quem eu trabalho que tenham esse diagnóstico já totalmente definido, claro, eu tenho a impressão, e eu posso estar errada, de que no nosso universo, sobretudo, mas talvez em outros também, tem muitas escalas e muitos graus variados de algum tipo de neurodivergência ou pessoas neuroatípicas, enfim, mas eu tô com medo de falar besteira, porque realmente essa área não é a minha, eu não, Sem não li o medo, suficiente Alice. sobre isso, tá? Não, Nada. Eu falo bobagem o tempo inteiro aqui. Aí o Ale corrige as bobagens que a gente fala, entendeu? Não, ela Assim. tá, não, tá perfeito. Pode ficar tranquilo ali se você tá. Não, super tranquilo. Assim, a questão é que assim, não existe nenhum cérebro idêntico ao outro. Se a gente pegasse a humanidade inteira, a gente não conseguiria categorizar as pessoas em grupos distintos. O que a gente faz é separar uma fronteira em que a gente aponta. A partir daqui tem um grupo que se diferencia desse jeito, a partir daqui um grupo que se diferencia do outro, e que a gente chama a maioria de neurotípico, porque é maioria. Só para falar assim, a maioria vence aqui, nós somos a norma. E vocês que são diferentes, vocês são a atipia. Mas, assim, dentro da atipia também não tem nenhum autista igual ao outro, nenhum TDAH igual ao outro, nenhumas altas habilidades igual ao outro, assim, tipo, não tem. Então, o interessante é isso, é entender que a regra é a diversidade. Então, esse conceito de neurodiversidade é mais interessante até, só que a gente deixa isso mais evidente pelos nossos arrobos, pelos nossos extremos, fala assim, você funciona diferente, todos funcionamos de maneira diferente. perfeito, perfeito. Não, é interessante, ó, vocês estão me ensinando coisas aqui, tá? Então eu agradeço. Mas enfim, estou dizendo isso porque quero só mostrar que entre autores e editores e, enfim, pessoas com quem a gente trabalha, eu acho que é muito comum ver alguns traços de uma pessoa mais assim, mais assado, com algum hiperfoco, com alguma melancolia mais exacerbada, ou enfim, a gama é muito vasta, né? Então, embora eu não consiga dizer, tenho esse outro autor ou esses outros autores com quem eu trabalho que tenham esse traço, eu acho que é isso, é diverso, é variado, né? É difícil ter muita convicção aqui. Mas, ô Alice, te fala uma coisa. No mundo capitalista, alguém que escolhe escrever pra viver já tem que ser um Já pouco é diferente. uma... De verdade, numa boa, já. assim. Tipo, claro que assim, com certeza vão ter pessoas neurodivergentes, alguém que escolhe fazer música, escrever, quando todo mundo tá indo contra você fazer isso de muitas maneiras, o mundo tá falando, então é mais fácil encontrar gente fora da Ed, curva, né? você precisa muito ir numa livraria de aeroporto para ver a quantidade de livros de Fique Rico, que quase todos que estão lá são esses. E aí você vai ver que o mundo literário é muito capitalista nesse quesito. Tipo, É Fique verdade, Rico em é 5 dias. verdade. Quase todos os livros que você passa no aeroporto são esses, assim. Mas aí tem as Então, castas nesse sentido literário também pra gente entender que esses grupos não se misturam, assim, não, a distinção sim. bem clara. Como uma pessoa que morou no Vale do Silício, lá é cheio de autista, tá? Dizem que é o lugar com mais autista do mundo, inclusive. Sim. Não tenho dúvida. E eu conheci Não tem a menor dúvida. os da empresa do meu ex-marido. Uhum. Tinha um que até ia na minha casa e ele ficava num canto, e às vezes ele falava. Eu acho que talvez fosse mais grau 2 ou coisa assim. E ele não interagia muito, assim. Ele, às vezes, ele só ficava olhando pra você fixamente. Ele é muito de olhar fixamente para as pessoas.
E eu, sabe, tentava até entabular alguma conversa com ele, já tava com aquela desconfiança, talvez eu fosse também, mas cada um é diferente. Mas uma coisa que eu notei lá nos Estados Unidos é que, como não tem direito trabalhista, não tem. Não tem Sim. nenhum. Teve uma amiga que teve um filho, enfim, 2, na verdade, um atrás do outro, e foi horrível, porque para ela, e eu de vendo, fiquei aflita, porque ela não tinha licença maternidade paga obrigatória pelo Estado, então ela teve que negociar com o patrão, ganhou um mês de licença paga, e depois disso, o marido dela tinha uma licença paternidade um pouco melhor e ficou tirando em blocos para conseguir ajudar. Um pesadelo. Aí o que aconteceu? Ela não tinha leite, secou, não pôde amamentar os filhos por causa dessa situação. E o que mais que aconteceu de horrível? Ah, sim, teve escassez de fórmula, né? O substituto do leite. E aí começou a ser vendido por preço exorbitante no mercado paralelo. Aí eu vendo assim, cara, e pro autista, né? Que eu vi um lá muito mais próximo, assim, do meu ex-marido e tudo. Ele não tinha nenhum suporte, não tinha nenhum apoio, nenhuma adaptação. É simplesmente assim, ó, cheque, diversidade. Conseguimos Ó, aqui se botar vira aí, né? se vira aí. Uhum. Muitas vezes isso acontece em empresas privadas aqui no Brasil também, mas depois chegou algum ministério lá, público, qualquer coisa, e multa se você for atrás dos seus direitos aqui, porque aqui você tem, pelo menos em teoria. Mas lá é pior. Maravilha. E aí vamos voltar para a questão de. Sim, Vamos voltar total. para a questão de religião. Mas aí eu vou só fazer uma pergunta para a Alice, é o seguinte, mas pelo menos mais organizado vem, né? As coisas. Porque fica. mais Quando metódico, mais mais, sistemática a entrega. mais metódico, mais organizado. Menos bagunçado, né? A Simone titubeou, Eu ficou também meneando acho a que cabeça. sim, eu cumpro prazos, eu tento, né, pelo menos. Eu sou toda de. Eu comparo arquivos, eu guardo tudo com versionamento. Já sou quase uma programadora. Assim, porque né, tem que manter o controle de versões. Já peguei coisas assim que estavam. Ah, aqui não tá batendo com isso, tal. Eu sou bem essa pessoa. Porque eu também já fui editora. Ah! Mais uma das minhas 1000 profissões que eu já tive. Eu já trabalhei na mesma editora que a Alice por uns meses, assim. Em 2010. Pô, mas é uma delícia, né? Poder trabalhar com alguém e os dois já terem feito a mesma coisa, porque você consegue falar num lugar de troca muito bom, assim. E aí, não sei se vocês têm essa relação também, mas a gente fala muito aqui que gente autista não tem muito essa coisa do ego tão forte. Então a gente consegue, tipo, falar e debater sobre conhecimento de uma maneira muito leve, o que torna o ambiente de produção criativo muito produtivo. Vocês sentem que essa troca de vocês rola muito nesse lugar, assim? Ou não? Vocês Eu brigam vou bastante? dizer que sim, porque a gente já foi colega de profissão, né? Eu também já fui editora. E eu também notei que muitos autores têm ego pra caramba, quando eu tava do outro lado do balcão. E eu falei assim, não vou ser assim, eu vou deixar meu livro ser melhorado pela editora. E eu tô muito feliz que a Alice tenha mexido em várias coisas do meu livro. Eu falo, pode mexer. Eu ainda dou assim, bom, qualquer editor que eu tenho de qualquer coisa minha, eu falo, pode mexer, sem pena. Porque eu quero ouvir. Talvez eu não concorde com tudo, talvez eu vou dizer, não, aqui não. Mas eu vou ouvir com atenção e vou argumentar de volta, caso eu não ache legal. E aí a gente tem esses pequenos embates, mas faz parte, é para isso que a gente fala, e para isso que a gente submete a edição. E teve uma coisa que ela melhorou muito o livro, que eu vou falar, que é o. Ela apontou ali que certas coisas da personagem não tinham uma motivação muito clara para ela. E nessa época, o Mulher de Pouco Café, que é o livro que eu estou me referindo agora, ele não tinha menção direta ao autismo, apenas as características gerais que eu falei, já estou revelando tanto aqui, não vou falar que eu sou autista também. Que é um personagem inspirado em mim, não precisa ser autista também. Só que ela estava sem pé nem cabeça, porque ela tinha reações de pessoa neuroatípica, neurodivergente, e não tinha um esclarecimento ali. Então, a Alice, pelo menos não sendo autista, ela viu e falou assim: olha, isso aqui tá esquisito, isso aqui parece que ela tá sendo fria ou coisa assim. E aí eu falei, cara, eu vou ter que botar, porque senão a personagem não vai ter um todo, assim, vai Não ser. vai colar. Não vai colar, tem que ser verossímil. Verossimilhança.
E aí eu Exato. falei, vou ter que falar. Aí eu tive que explicar algumas coisas pra Alice. No que eu expliquei pra Alice, eu tive o estalo. Eu falei, eu vou botar isso no livro, porque tô explicando pra Alice e pro meu leitor também. É isso. Mas sabe que eu me reconheci muito em várias coisas que você falou, né? E a gente trouxe, eu gosto sempre de falar aqui como, bom, meninas, aliás, obrigada, porque hoje a gente está equilibrada, né? 3 e 3, porque É. geralmente tá difícil para mim, né? E o Felipe tá tão quietinho hoje que eu acho que ele tá pensando e falando assim, gente, é muita mulher de uma vez. Se bem que você já tá acostumado que ele Pô, tem duas eu? filhas meninas. A minha Exato, casa, é. eu sou a Dani em casa. Esse tem Vive num É gineceu. verdade, são 3 mulheres. Posso três fazer mulheres. Eu ia Não, uma fazer um peraí, pergunta deixa eu comentário também, rápida? mas só, fala aí, deixa eu Di. E a só Dan tem uma terminar. pergunta. E aí, essa questão da mulher, né, ser muito difícil trazer as nuances da mulher autista, né? O quanto, no seu caso, você tem muitas altas habilidades muito claras para você. No meu, não sei se é claro para mim, né? O Alexandre, embora fala, para mim não é claro. Então, eu não sou essa pessoa, para mim, que estou nesse lugar de altas habilidades. Então, é uma coisa, eu nunca sofri bullying, tá? Mas era aquela coisa que só eu que me sentia meio estranha, mas as pessoas não estavam achando estranho o suficiente para dizer alguma coisa ou para me acolher que fosse, né? Porque eu parecia fria. Eu lembro de uma vez, falar assim, nossa, que bom que você namora o Luciano, porque vocês dois são super frios. Tipo, uma ofensa, embora eu não ache nada disso, mas tinha essas coisas, né? E é difícil para nós. E eu me identifiquei muito, obrigada. E, aliás, eu vi que nossas mães nasceram no mesmo dia. Minha mãe também faz aniversário 27 de setembro. Aí, quando você falou, eu falei assim, nossa, entre outras coisas, né? Porque a casa se apega, né? Nossa, a gente tem super em comum. Nossas mães nasceram no mesmo dia. Ah, mas isso é legal mesmo de saber. Eu acho mó da hora. Depois eu queria falar uma coisinha, se puder. Claro. Claro, Alice, por Claro, favor, fica à fala. vontade. Fala agora. Não, é que a Simone comentou isso do processo de edição. Eu acho que é um assunto legal, porque foi muito bacana ver como a Simone teve uma generosidade na troca, porque não é uma coisa óbvia isso. Como a Simone falou, o editor, ele às vezes sugere coisas que o autor pode acolher ou não. Isso, enfim, a palavra final sempre é do autor, afinal, o autor que assina o livro, né? Tá lá o nome dele na capa. Mas eu acho que é muito legal trabalhar com uma pessoa que tem abertura para o diálogo, que não é uma coisa óbvia, para acolher o que você sentiu enquanto leitor. Um leitor que, assim, o editor ele não tem uma palavra que valha mais do que de um outro leitor. O editor como, sei lá, como diz até o Luiz Schwartz no livro O Primeiro Leitor, ele é o primeiro leitor daquele livro, mas ele não necessariamente ele não tem necessariamente uma palavra que valha mais do que de nenhum outro leitor. Ele é só, por acaso, o primeiro leitor. Então, eu acho que, nesse caso, foi muito legal, porque, além de ser um livro, então, assim, uma obra literária que caminha por si só, que chega a pessoas que não necessariamente têm uma relação com a Simone, é um livro que fala sobre uma coisa muito profunda, uma história que é só dela, né? Então, Sim. foi legal que ela tenha acolhido e ouvido as observações minhas e da Stephanie, porque eu acho que quando ela falava sobre certas coisas do passado, coisas que ela trazia ali da memória, da infância, da adolescência, alguns momentos cruciais ali na formação dela, é, por ter uma coisa muito analítica, assim, como se tivesse uma distância muito grande, às vezes a gente dizia assim, puxa, mas é isso que ela comentou, né? A coisa de uma certa frieza em algumas situações, é, que às vezes confundia assim, você está falando com a sua voz do presente, de uma pessoa adulta que já
formulou tudo isso e está pensando de um jeito distante mesmo sobre o passado, ou você está falando com a proximidade de quem acabou de passar por aquela situação e ainda está digerindo, ainda está elaborando aquilo tudo? Então, eu acho que foi legal ela acolher essas nossas observações, porque eu acho que isso fez com que o livro crescesse. E aí, quando ela incluiu essa informação do diagnóstico no começo do livro, eu acho que isso mudou um pouco a chave. Eu não sei se ela concorda comigo, mas eu acho que mudou um pouco a chave de leitura para um leitor desavisado que poderia pegar o livro e não entender muito bem onde é que ele está pisando. Eu acho que essa informação é, deu uma contextualizada, talvez. Sim, é a chave de Muito bem leitura, você organizada. falou bem. Já tinha esse título, Simone? Já tinha esse Não desde o título? começo. Nisso eu tive vários. Eu nem lembro mais, que eram tão fraquinhos, mas eu tinha alguns. Acho que eu chamava de autoficção evangélica, assim, só como. Porque acho que tem uma coisa, assim, óbvio, que por ser um livro da Companhia das Letras, a gente já entende também que é um livro que, enfim, que não seria completamente temático de religião, né? Pelo menos para mim, assim, dá um pouco essa impressão. Mas ele já dá uma toada que talvez se tivesse outro nome, eu ia passar o livro inteiro até a última frase acreditando em determinada coisa que não era relativamente verdade, porque eu não quero ficar dando spoiler aqui, né? Mas você acaba que você trazendo mulher de pouca fé, você já deixa você já deixa de alguma forma dito que você é uma mulher de pouca fé, né? Que você, enfim, está contando essa história de um outro lugar agora, né? Pelo menos em relação à religiosidade e tudo mais. O Alexandre só tá assim, eu já tô vendo Coçando que pra ele ouvir. vai, tá bom. Vamos vai. falar de fé. E é um lugar apontado pelo outro, né? Porque é alguém que diz, né? Você é uma mulher de pouca fé, né? Então você já imagina uma alteridade ali apontando o dedo, te colocando num outro lugar ali. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão de dizer ou não, né? Declarar ou não se o personagem ali tem alguma condição que facilite essa chave de leitura. E aproveitar para falar uma coisa que eu não falei na época, mas o Dias Perfeitos do Wim Wenders, o personagem, para mim é o melhor autista nível 1 de suporte da história do cinema, assim, e não é dito. E é perfeito. Você olha o filme e fala assim, caraca, eu ficava esperando no filme, eu falei assim, uma hora vai aparecer, eles vão falar o diagnóstico, e o filme é fantástico, ele não diz isso, mas as pessoas todas empatizam, ninguém fica com aquela coisa do, eu vou lidar com um autista aqui, que vai acontecer, mas ele é um autista fantástico, perfeito, sem nenhum estereótipo, assim, é por isso que as pessoas não suspeitam disso, mas eu acho incrível, assim. Nossa, Mas, bom, eu falei só que ia assistir, queria não fazer esse assisti ainda. comentário. Preciso assistir. Eu só queria fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta que hoje eu tô quietinho. Pois é. Vamos lá. Não, eu também já escrevi um livro no momento infantil e foi um momento assim, quero escrever um livro, queria deixar isso assim. Como foi a sua descoberta como escritor? Como a gente está falando aqui como escritor, acho que muita gente tem esse desejo de escrever, eu acho que as pessoas não têm, vão estar, às vezes não tem a motivação, ou sei lá, a garra pra fazer, mas como foi que porque você, na sua história, já foi tudo, até funcionária pública que você é agora. Como foi que você falou e descobriu que, tipo, vou ser escritora? E a segunda parte, como o mundo te descobriu como escritora? Porque às vezes você quer ser escritor, tipo, escreve um livro, só que para aí. O seu, você já tem uma editora, já tem um projeto maior, então você andou fases. Queria entender um pouco dessa sua trajetória. Bom, no livro tem as pistas, né? Que, tipo, eu sou Foi bem. hiperléxica. Então, assim, eu lia tudo, eu lia compulsivamente. Eu lia 3 jornais que o meu pai assinava, era JB, Jornal do Brasil, né? O Globo e o Jornal do Comércio. E eu lia até os classificados, assim, eu simplesmente não conseguia parar de absorver informação via leitura. Quando eu vi um filme, eu via legendado. Porque eu falava, mãe, me leva pra ver o filme da Tem Disney mais novo estímulo, né? legendado. Eu quero legendado. Por quê? Porque eu também tenho problema para processar a fala humana. Então, se não tiver legenda, eu já fico um pouco confusa, assim. Eu escuto as coisas de uma forma muito doida. Quando a mulher da secretaria foi me entregar meu diploma de doutorado, ela virou para mim e falou assim, 63.
Aí eu, 63? Ela, letras. Eu entendi 63 de alguma forma. Nossa. Aí E eu eu aqui tentando codifico decifrar as que coisas, eu decodifico dessa forma. Então, acho que o autismo, muitas vezes, ele é um problema, uma questão, né, nos filtros de entrada e saída. Então, ele pode afetar de umas formas muito engraçadas, ou talvez trágicas às vezes, né? Mas me perdi completamente na pergunta. O título eu arrumei porque eu fiquei rabiscando em cima de todos os versículos que eu conhecia, e eu falei assim, não, esse livro é sobre o quê? Sobre o que é o livro? Eu falei, sobre mulheres, era bom se falasse em mulheres, era bom se falasse em religião também. Aí eu, mulher, o que fala? Fé, aí eu lembrei da passagem bíblica, que é Jesus fugindo de uma multidão, e aí os paparazzi estavam em cima de Jesus, estavam achacando ele, me dá mais um milagre, me dá mais um milagre. Aí os discípulos foram, conseguiram fugir com ele por um barco. E aí, dentro do barco, como se não bastasse, começou uma tempestade. E Jesus estava o quê? Dormindo, tirando uma soneca. Cansou de tanto fazer milagre. Aí, ficou sobrecarregado, né? Deu pra perceber. E aí, Nossa, aí ele tirou uma soneca. Aí acordaram ele para ele fazer outro milagre, que era parar a tempestade. Aí Jesus ficou muito chateado e falou: homens de pouca fé, por que vocês não fizeram o próprio milagre? Os discípulos dele. Aí eu lembrei. Boa. Aí eu lembrei disso e falei, mulher de pouca fé, é uma coisa que vem de fora, mas também é um grito que vem de dentro. Pô, estão me acordando aqui, por que vocês mesmos não fizeram? não. E aí acabou virando o título mesmo. E eu perguntei, imediatamente que eu tive essa ideia, eu falei, fui pra gente, fui pra editoras, para as duas editoras, falei, gente, o que quisessem desse título? Perfeito, não sei o que, vamos lá. Foi isso. Simone, você fez um comentário agora que eu achei muito lapidar, talvez tenha passado, mas eu quero só resgatar isso. Você falou assim, pra mim o autismo é uma questão de filtro do que entra e filtro do que sai. Total, Ale. Nossa, achei incrível, eu falei, uau! E aí eu pensei numa expressão que uma vez eu usei para falar dos autistas como corpos impermeáveis, porque essa dinâmica justamente do que a gente consegue ou não absorver, o que a gente consegue ou não colocar para fora, assim. Então você trouxe essa questão que é super interessante de pontuar aí a dinâmica de como a gente vive, assim. Acho bem legal, bonito isso. Simone, você fala muito bem, cara. É gostoso te ouvir falar. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui vai querer ler também a sua história, que você é uma ótima contadora de história. O que eu ia perguntar, ia voltar um pouco ali, mas até para ser minha última pergunta, e até falar um pouco do seu novo livro, Mulher de Pouca Fé. A gente fala muito aqui sobre rigidez cognitiva, a dificuldade de mudar certas coisas quando a gente está muito focado nelas ou quando elas estão meio já feitas. E eu imagino que mudar um personagem num livro e adicionar no meio dele que ele é autista foi algo difícil? Não foi? Como foi para você, reler o que você já tinha escrito e conseguir entrar nessa tessitura da história que você estava contando e adicionar isso de maneira que soasse real para você? Bom, como a personagem era baseada em mim, o trabalho já era um pouco, já estava meio que feito aqui dentro, né? Trabalho interno, porque eu tinha sido diagnosticada, fiz o trabalho assim de encaixar aquilo na minha própria história pessoal, e eu estava escrevendo esse livro enquanto eu era diagnosticada. Então, e aí foi todo um processo, né? Eu me separei, né? Essa coisa, eu diria que não só a aceitação do meu ex-marido não foi muito boa, como também trouxe à tona meu diagnóstico vários problemas no casamento. Mas e eu fui vendo a minha própria história, revendo enquanto eu fazia o diagnóstico, porque o trabalho psicanalítico era justamente para isso, né? Uhum. E remontando na minha cabeça. Então, quando chegou no momento crucial da edição, acho que já era, sei lá, a terceira passagem, já até perdi a conta, alguém se lembra. Aí eu falei assim, nossa, acho que não vai ter jeito, né? Eu me debati um tempo com essa ideia, mas não foi um tempo muito longo. Quando foi na hora de colocar, eu lembro que eu tive uma trava, assim, de uns meses, mas eu sentei e acho que em 2 semanas eu tinha colocado tudo de volta. Eu sabia exatamente onde encaixar, relendo o livro. Nem reli o livro todo, eu sabia, aqui vai entrar isso, aqui vai entrar isso. E foi meio que fácil e quase automático essa parte. Mas porque eu já tinha feito trabalho recentemente. E ele estava Nossa. aqui.
na Mas cabeça. fácil e automático, você falou que você ficou 3 meses travada. Isso já seria o bastante pra eu surtar dentro de mim enquanto eu tô criando algo. Do tipo, ai, acabou, não sei o que eu vou fazer, não consigo fazer nada, sou um inútil. Enfim, acho que Porque todo eu mundo tava sempre sabe o que é fazendo isso, muitas né? outras coisas. Pode Nunca tô crer. fazendo uma coisa só. Tem que ter cuidado. Hoje em dia eu sei que eu tenho que ter cuidado quando eu começo a ficar mal, de travar, de passar mal fisicamente mesmo. Tem intoxicação alimentar. Eu tive uma dessas recentemente, que eu tô me puxando demais. Eu preciso dar uma pausa, preciso cortar uns compromissos. Aí agora eu tô recusando alguns podcasts, vocês tiveram sorte. Pois Ê, é, e das irado que 7 estamos da Aê. manhã ela aqui! foi muito solidária a você, viu, Id? Aí. Não, Obrigada, sério. viu? Simone? Não, cara, eu sou muito tiete, assim, eu tô quase falando assim, mãe, eu entrevistei uma autora da Companhia das Letras, uma editora, você tá vendo? Olha onde seu filho chegou. Não, Sem brincadeira, camiseta. desculpa. Ai, Ô, ai. gente, mas agora sim, a pergunta também que não quer calar, né? Simone, na hora que eu comecei a ler, né? Enfim, embora você não cite nominalmente a igreja e tudo mais, né? Óbvio, fica super claro do que estamos falando. E aí vira uma história, porque coincidentemente eu li a biografia daquele senhor, porque um dia um amigo meu me deu me deu a biografia e eu li a biografia dele e eu fiquei chocada com um monte de coisa. Faz uns 10 anos, não sei, que eu li isso, um pouco mais, então não estou bem assim lembrando, mas eu fiquei chocada. Então achei que tinha um trabalho meio jornalístico ali também, né? De você contar essa história, nominar esses pastores e as respectivas histórias e se colocar no meio disso, que eu achei uma trama legal e um ponto de vista muito interessante, porque você, em boa parte do livro, era uma adolescente, né? Foi muito legal isso, e aí eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso para você, porque chegou até a me dar um medo, assim, por você, não sei, me deu um medinho. Nós também tivemos medo, então tomamos, né, juntos essa decisão de colocar um nome de fantasia ali para essa igreja inspirada em denominações reais, né? Aham. Eu li vários livros também sobre igrejas evangélicas, inclusive O Reino, do Gilberto Nascimento, que é um livro jornalístico, de forma a Uhum. acertar a linha do tempo, mas eu defendo que é um livro baseado em fatos reais. Mas, assim, são fatos reais tão notórios que as pessoas, né, acham que é tudo decalcado da realidade. Eu não vou nem dar uma porcentagem do que é decalcado da realidade, que aconteceu realmente comigo. Enfim, acho que é isso. De, é, Eu estava morando fora quando eu escrevi, achando que eu ia ficar morando fora um bom tempo. Então eu estava segura. Aí eu voltei pro Entendi. Rio de Janeiro. Vamos pro Rio. Nossa, e ainda pro Rio de Janeiro, Só né? uma Não nem que é tipo outra cidade, é miliciazinha o na RJ. Pentecostal. Pois é. E aí, tudo tranquilo. A Alice não falou, bom, seja um pouco mais contida. Ou vamos publicar com pseudônimo, né? Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Vocês chegaram a pensar isso? Não, o pseudônimo tá pra denominação lá, pra igreja. Ela Não chama precisa Arca, fazer né? É, Então, e outras Uhum. coisas foram mudadas, né? Também as coisas sobre minha família, eu tive que pegar mais leve, o conselho da Alice e da Stephanie. Algumas coisas eu mudei bastante. Eu já tinha trocado todos os nomes de pessoas que eram citadas, assim, amigos da adolescência. Mas realmente eu fiz um pouco de trabalho infantil lá nessa igreja várias vezes, e na igreja que eu fiz parte, tipo, cantar em rádio, fazer teste para cantora mirim, que mais? Orar em rádio, né? Você canta? E aí você vai pegando aquela oratória. Se hoje em dia o Kid falou que eu falo bem, em parte mérito da igreja. Depois também mérito do curso de jornalismo, que me fez cortar um pouco dos vícios de fala. Eu chego perto do microfone e eu já começo a falar de outra forma, que
E também o hiperfoco. Quando eu tô falando de uma coisa que eu gosto, aí eu falo de outra forma também. Vai melhorando sensivelmente a qualidade. Quando eu tô travada, parece que é outra pessoa. Lá nos Estados Unidos, eu não conseguia nem falar meu telefone pra moça da farmácia pra me dar um desconto, às vezes. E Simone, mas você Lá, em entende vez que de a sua CPF, você dá o neurodivergência... telefone. E aí, voltando para minha pergunta agora, lá que eu fiz lá no comecinho, que acho que agora cabe melhor, você entende que a sua neurodivergência te influenciou diretamente nessa mudança de... não sei nem como é que eu vou nomear isso, acho que mudança. Essa sua relação, com a sacralidade, com a religiosidade, com as instituições religiosas? Claro, no Mulher de Pouca Fé eu falo que uma coisa que eu percebi, que as regras são a forma de organizar o mundo. O autista gosta muito de regras. Aí chega uma igreja que diz, as regras são essas. O mundo se organiza desta forma. Leia o nosso livro sagrado. Ou ouça nossas palavras sagradas. E para mim, né, palavras, livros. Pronto, para mim encaixou perfeitamente. Perfeito. Tenho aqui meu manual, né, de sobrevivência nesse mundo. E depois de um tempo vai ficando complicado, porque você vê que o mundo não encaixa bem com aquelas regras, as regras não encaixam bem com aquele mundo, as regras não encaixam nem com as palavras que estão sendo ditas no púlpito, às vezes. E aí você começa a ter várias dissonâncias cognitivas, o que pra gente que tem cérebro rígido, nossa, é horrível. E você passa um sufoco. E aí você tem, claro, né, está um roteirinho também para caso você tenha dúvidas. É o diabo te tentando. E não sei o quê. Então você fica assim num conflito interno horroroso. Enfim, para mim, uma hora fui entendendo que não era para mim aquilo ali. Não que seja errado ter fé nem nada, mas aquele tipo de veneração, de vamos dizer, conformação a uma verdade única ali, não pôde me servir mais, assim. Na verdade, eu estava me fazendo mal com aquilo já. Então, essa história é a história do livro. Mas eu entendo que possa servir para muitas outras pessoas, neurodivergentes ou não, e eu respeito pra caramba, mas, assim, eles ensinavam intolerância à própria diferença, à própria divergência. E a gente, por exemplo, quando foi evangelizar num hospício, né, porque é um hospício do Toureiras, aqui no Rio, foi muito gritante, assim, que se você divergir demais, você pode vir parar aqui. Nossa, é como se isso fosse resultado, essa ideia de que a loucura é o castigo supremo, né? Você se desviou totalmente, aí Deus te desgarrou, né? Ainda mais nos anos 90, 80, que é quando eu cresci. Eu gostei muito quando você falou sobre a visita que você foi fazer a esse local, né? Depois de muitos anos, e era um condomínio e tal, enfim, né? Como essa questão, o Alê também tem bastante, a gente já conversou bastante, né? Sobre a questão manicomial, o Alê tem na vida dele, né? Isso daí. Na vida dele parece que ele tá na vida dele. Não, mas sim, meu pai foi diretor do Juqueria. Eu nasci dentro do hospital psiquiátrico. As primeiras lembranças de infância eram vendo as pessoas no pátio do Juqueria, pensando o que era aquilo, assim. Mas eu queria fazer um comentário só, Fê, antes. Posso fazer que ela falou dessa questão. Eu queria Ale, só fazer um comentário para não perder a fala da Simone. Você quer, porque você tá saindo, é isso? É sobre isso mesmo. Não, sobre essa coisa. Eu não consigo entender o motivo da evangelização no manicômio. Tipo assim, é para realmente evangelizar os outros, ou é para um negócio para refortalecer você mesmo no quesito, tipo, não seja assim? Eu fiquei no... Tipo assim, colonização. Não, mas eu acho que é mais... Parece que a colonização tá... Porque os caras já estão, dependendo do grau... Mas o colonizador jura que tá fazendo a coisa porque Deus mandou, gente. Aí não, tudo bem, mas eu acho que é mais para reforçar... É mais para reforçar a sua fé, dizendo assim, se você estava em dúvida sobre o caminho, não seja assim. E aí é mais um refortalecimento próprio do que uma tentativa de a mais. Não que um é pior que o outro, mas me pareceu nesse caso... Acho que você falou várias coisas que são verdade, assim. Tudo é um pouco verdade, né? Assim, tudo isso é de tudo isso aí, mas um pouco, porque também, claro, né, no meu caso não deu muito certo, porque eu olhei ali e falei assim, meu Deus, eu preciso me esconder melhor. Eu posso vir parar aqui. Vamos fazer um mask melhor.
Assim, eu não senti que fosse uma indireta pra mim, eu senti mais que fosse, vamos aqui. Mas aí chegou algo que aconteceu, as pessoas não souberam, não tiveram como evangelizar, porque as pessoas estavam ou muito dopadas de muito remédio que davam, as pessoas tinham um olhar assim, ou então estavam muito em si mesmadas, estavam olhando pra dentro e não faziam contato visual. Então, parece que, tipo, essa evangelização não é fazer, tipo, mesmo que eu entendo, tipo assim, sei lá, eu acho que é um negócio de fortalecimento próprio, tipo assim, é tipo ir pra prisão, apesar que na prisão a maioria se evangeliza mais fácil, mas no hospício fica um pouco mais difícil. Mas é tipo cruzada, você tem que fazer sei lá como é que fala, os portadores da cruz ali, dos estandartes, afirmarem a cada vez que eles estão no lugar certo, tem essa coisa de se retroalimentar, assim. Eu queria trazer, você usou essa expressão veneração uma hora, Simone, e por mais que eu entenda absolutamente, você usou essa expressão mulher de pouca fé, porque isso é uma expressão, um jargão das comunidades religiosas, tal. Ok. Mas eu diria que você é uma mulher de pouca veneração, mas não de pouca fé. Eu entendo que a sua rigidez cognitiva e justamente essa dissonância que você experimentava nesses lugares e que você reconhecia a hipocrisia, a incoerência, a inconsistência dessas ações e das falas religiosas nesses lugares, era o contrário, era uma busca por uma fé absoluta, era uma busca por uma coesão e uma clareza que você queria e sempre buscou. Então o que você não faz é ficar venerando falsos profetas, falsos totens, qualquer coisa nesse sentido, mas talvez você seja a mulher de mais fé da sua igreja. É o contrário, mas eu entendo o uso da expressão. Talvez o livro pudesse chamar mulher de pouca veneração, mas eu não diria de maneira nenhuma mulher de pouca fé. E é isso que eu insisto nessa questão, e principalmente do meu senso de religiosidade ou de sacralidade a partir da minha neurodivergência, eu nunca consegui engolir o discurso monoteísta também. Eu falo, isso aqui é incoerente, isso aqui é inconsistente, esse Deus que eles estão falando não condiz. E eu tinha que me apresentar como ateu, e eu me apresento até hoje como ateu, porque é mais fácil dizer isso para falar assim, não me identifica com as pessoas que dizem que veneram essa pessoa, essa figura de barbinha branca, esse Deus único e tudo mais. Mas eu acho que eu sou a pessoa mais inquieta em querer responder o que é isso. E eu fico o tempo inteiro tentando encontrar uma resposta sobre isso que é Deus. Então eu acho que eu tenho talvez muito mais fé, sendo ateu, do que pessoas que se dizem de fé e que são veneradores, na verdade. Eu acho que a religião organizada em instituição tem muitos problemas, de toda instituição e mais alguns, né? Tipo, a instituição, ela acha que ela tem que acabar com os hereges, porque senão eles vão tomar o poder com as suas ideias novas, ou então vão fundar as Somos próprias nós. denominações. Que fomos queimados. Eu defendo isso, que a gente foi queimado na primeira vaga cristã que destruiu a cultura politeísta antiga, que era toda neurodivergente. A gente só conseguiu voltar de novo no Renascimento, depois teve que caçar as bruxas de novo. Cada vez que os neurodivergentes começam a aparecer com as suas idiosincrasias, vem os normotipificadores, e aí quem tem a Bíblia e a cruz, a espada, vai em cima das pessoas, e a gente foi assassinado por muito tempo. A gente está voltando de novo. Né? E vejam o movimento monoteísta radical que está acontecendo com a fala, por exemplo, de um Trump da vida que vai jogar o que a mira sobre nós, os neurodivergentes. Vocês, os nascidos errados, os defeituosos, os frutos da intoxicação por tal remédio, você fala, oi? Nossa, tudo bem. Mas Então, posso faltando Já fazer tive uma... hiperfoco em Joana Dark, por sinal. Total, que deve ter sido uma altas habilidades excepcionalíssima, maravilhosa. Exatamente. Então, falando em Joana Dark, altas habilidades, pessoas antigas, uma polêmica, assim, eu realmente acho, cara, que se a gente conseguisse voltar no passado e ver que Jesus existiu, e ver que as pessoas que estavam na Bíblia e em outras religiões, esses grandes profetas existiram, eu realmente acho que eles seriam autistas ou neurodivergentes. Eles eram diferentes. E eu realmente acho que o que acontece muito no mundo é que pessoas assim criam coisas incríveis que outras pessoas usam para dominar os outros, né? Ou fazer uma produção em massa e fazer aquilo, que muito acontece. Porque assim, com todo respeito, né? Para você acreditar que você é filho de um Deus e não sei o que, pregar tudo aquilo, porra, bicho, tu tem que ser um pouco diferente, entendeu? Não tem como pra acreditar nesse nível. Porque é sério, cara, um artista, quando ele sobe num palco, Gilberto Gil, Milton Nascimento, pra cantar uma música, eles acreditam naquela música. Muito. E vem de um lugar de uma subjetividade, de uma crença que é muito real, sabe? E isso só acontece no tete-a-tete, no mano a mano, e nessa época era no mano a mano. Então imagina Jesus, o quanto ele não acreditava, cara. Ele devia acreditar muito. Eu fico até arrepiado de pensar. Então, mas isso foi o que contaram, né? A gente não vai, enfim, entrar nisso, mas, enfim, isso foi o que contaram. A gente não conheceu Jesus, a gente não sabe o que está falando muito. Ele né? fica falando, os outros é que estão falando.
que eu sou filho de Deus. O Aham. que você acredita? Aí acho que até o Mateus aqui fala, não, eu acho que você é o filho de Deus, então você que falou. Sabe? Uma coisa meio assim. Eu tô citando de memória, né? Mas essencialmente o próprio Jesus não ficava falando que ele era o filho de Deus. Ele só deixava os outros falarem. Assim. Galera, o papo tá muito bom. Eu conseguiria ficar falando mais 1 hora, mas estamos chegando na hora do adeus, não é mesmo? Então é a hora das considerações finais. Eu fiquei mal de fazer isso, porque isso é tão da hora, Simone, isso é tão da hora, Alice. Eu queria. Pô, assim, ó, então já fazendo minha consideração final, né? Já que eu já tô aqui nisso, sempre que vocês quiserem voltar aqui, vocês quiserem falar sobre qualquer coisa, sabe? De livro novo que lançou, de livro que já lançou e você pensou que tem um tema interessante, dá pra trazer sobre esse livro, sobre coisas de edição, sistematização de palavra, né? Colocar, eu sou muito doido por isso também, qualquer coisa que vocês pensarem, falar sobre qualquer divórcio, tudo, venham conversar. Vai ser um prazer Família, imenso né? receber vocês aqui. Família, a gente nem falou de família, não deu tempo ainda, mas eu acho que você precisa voltar uma outra vez aí para falar dessa relação com seus pais. Tem toda a razão. Eu acho que é um dos temas preferidos do livro para mim, assim, como a Simone, enfim, cria essa rede, né? A relação com a mãe, a relação com o pai, são assuntos muito, muito ricos do livro. Eu peço mil desculpas, eu tô achando a conversa interessantíssima e tô aprendendo a beça. Eu vou precisar sair, mas eu quero que vocês continuem, tá? Por favor, não se prendam pelo meu horário, que eu já tinha marcado essa consulta há muito tempo. Mas, enfim, só agradeço Alice, muito. obrigada, viu? Foi um prazer Tchau, enorme tchau, com Alice. vocês. Prazer. Muito Maravilha. obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Simone, então só faz essa ponderação sobre a sua família. Eu queria te perguntar, seus pais são vivos ainda? São vivos, graças a Deus. Ótimo. E eu tenho relação com os dois. Geralmente eu vou no meu pai ver um jogo do Flamengo, que nós torcemos. Aí a gente tem fé do mesmo lado. Tá bom, né, para torcer para o Flamengo, pelo menos, ultimamente. Sim, não estou triste. Poxa, da última vez que eu fui lá, a gente teve virada, né? Teve virada contra o Corinthians, desculpa. O Alexandre já foi. O Alexandre não, Ide não, corintiano. aquele rapaz que foi embora. O Felipe, ele é flamenguista. Ele é flamenguista. O corintiano sou eu. Ele é flamenguista, o Felipe. Como bom Tá. carioca. Então tá certo, então ele tá feliz. Ele é super flamenguista. Muito feliz. Eu vi uma camisa de time lá e eu achei que fosse o Corinthians por algum motivo. Acho Não, que uma camisa branca do Flamengo. Nossa, ele é daqueles que viaja para ver final, sabe? Nossa, tá melhor que eu queria só aproveitar para fazer um comentário ainda antes da gente terminar em relação, porque ficou muito interessante essa questão que a gente estava falando do poder que se exerce, né, com a Bíblia sobre as outras pessoas e em relação ao autismo, inclusive levantando essa hipótese de que talvez Jesus e os seus eram neurodivergentes e como eles foram usurpados pelos perversos, que eu acho que isso que é interessante, assim, eu sempre trago essa questão do quanto nós somos mais vulneráveis às dinâmicas de relação com pessoas perversas, com narcisistas, com psicopatas, e é interessante de pensar que historicamente, se a gente for considerar isso, ele também foi abusado, então, nesse sentido, né? Sendo a pessoa que ele é, brilhante como ele é, neurodivergente como ele deve ter sido, o discurso dele foi cooptado por aqueles que querem usar um poder para oprimir o outro, usar essa necessidade de regra, dessa clareza que ele vai tentando dar para a vida humana, para a vida como um todo, ser filho de Deus, toda essa estrutura ontoteológica que ele cria, sei lá, mas como isso é usurpado e como as nossas vidas pessoais também podem ser pelos abusadores e tudo mais, e como a gente é especialmente vulnerável a isso, assim. Então, eu queria só fazer esse comentário para deixar registrado. Mas foi um grande prazer, se não te receber, que legal, né? Também podia ficar conversando aqui mais um tempão. Alexandre, ótimo comentário, inclusive eu tenho bastante histórico de relações tóxicas, a pessoa usando gaslighting, explorando meu trabalho, inclusive, né, na igreja. Perfeito, total. Né? É um clássico. É um clássico. E aí, acho que só mesmo com o diagnóstico eu consegui me libertar de várias relações tóxicas que eu tinha. E até com abuso, assim. E aí, eu fiz amigos novos, inclusive no trabalho, serviço público novo, que já entrei como PCD. Então as pessoas já sabiam, né? Eu tava lá usando fone, tava lá usando cordão,
A maioria das pessoas foi super tranquila, muito boa comigo, aceitou, viu, que não sabia, aprendeu. Então, também tem um lado bom de você ser diagnosticada, assim, de você, depois daquela confusão inicial, a sua vida começa a melhorar muito. Você fica assim, nossa, nem sabia que eu estava me afogando e estou me auto-salvando com a ajuda Sim, dos outros e criando uma perfeito. comunidade nova, boa, positiva. Isso aqui também é bom, esse podcast. Sim, e que as pessoas de boa fé possam se libertar das relações tóxicas das instituições religiosas e que elas entendam que a sacralidade e Deus está nelas e não está no púlpito e não está nesse templo falso da veneração. Tomara que essa mensagem circule. Fala Na aí, real, que pra mim o diagnóstico e meu meio de trabalho só piorou, sabia? Essa é a real. Porque eu trabalho num Ide meio tem um pouco internacional da indústria do turismo, com gente de 30 países diferentes, um ex-militar, gente que não tem nem... É diferente você estar no meio de gente que tem bagagem cultural. A quantidade de pessoas... Primeiro que eu nem falo que eu sou autista. E quando eu falo, gente que hoje, em teoria, é meu amigo, meu vizinho aqui, eu tenho certeza que, tipo, não me validam como autista. Que a mulher pega e fala, não, meu irmão é autista. Ele não é assim, se ele não tá falando aí, eu não sei o que ele tá falando. Cara, de verdade, galera, assim, isso é minha vida hoje e eu percebi que eu não vou ganhar essa batalha. E tá tudo bem. Eu vou continuar existindo, fazendo coisas iradas e vai acontecer, mas tem esse lado também, tá? Tipo, porque eu tô nesse meio e eu já fui de um meio mais parecido com o de vocês quando eu tava no Brasil, que era um meio mais cultural, de gente tá produzindo mais arte, de gente com mais intelectual, assim. educação e por aí vai. E aí eu mudei pra um meio que é tipo indústria do turismo na Tailândia, entendeu? Tipo, imagina esse rolê, é tipo um McDonald's total. Então, é difícil. É difícil, né? Uhum. Drive-thru do turismo, como tem drive-thru da fé, né? Então... As massagens são muito boas. Nossa, nem me fale. Os mergulhos também, né, Ide? Faz aí mergulhos e massagens. Nossa, demais da conta. Não, a Tailândia é da hora. Mas enfim, eu só queria ter feito esse parênteses porque tem esse lado, sabe? E não é legal passar por ele. E o diagnóstico, tipo, me deixa... É importante, não teria como eu não ter ele, mas assim, é pesado, cara. É pesado estar aqui falando com vocês sobre autismo o tempo inteiro, e aí eu chego no mundo real, não tem uma pessoa que me valida além da minha mulher que me conhece há 30 mil anos, entendeu? E viu tudo isso. Mas não tem uma pessoa, é sério. A gente aqui, Ide, te ama. A tem gente vocês. te ama, volta, né, Ide? E outra, bicho aqui fã de mim. Sabe, eu não sei porque que então você tá aí, volta. Não dá pra voltar. Vamos fazer um movimento aqui nesse podcast pro Ide voltar pro Brasil. Não voltarei, eu vou pras Filipinas agora. Maravilha. Simone quer terminar, quer passar alguma mensagem final? Fala final. A gente encerrou o nosso episódio que a gente tá gostando aqui, a gente vai esticando a conversa. Do livro. Você tem a capa do livro aí para mostrar, Simone? Porque o meu tá no Kindle. Tá ao contrário, mas vocês invertam. Não, tá aqui, tá perfeitamente. Na hora que fizer o recorte, a Mulher de Pouca Fé. E ele tem esse detalhe aqui, não sei se vai dar para ver, ó. Tem uma cruz, né? Vai ficar difícil, tem uma cruz. Sim, uma cruz. Com verniz. Com verniz. Para incentivar vocês a comprarem o impresso também. Em breve vai ter audiobook também. Você não conseguiu ouvir o meu livro. Eu não consigo ouvir muito podcast, não, mas eu tô acompanhando a gravação. Eu também não sou muito, eu prefiro ler. Eu prefiro ler. Tem gente que prefere ler e tem gente que prefere ouvir, então vamos atender a todo mundo que a gente puder. E gente que gosta de ouvir com legendas, né, Simone? Eu gosto de ouvir com legendas, nossa, tão bom. Não tem que olhar no rosto das pessoas, só ler letras e ouvir mesmo. É porque tem uma pira, imagino que você também tenha isso, que é uma característica da neurodivergência, é de olhar, tipo, correlações aleatórias. Então, quando você tá ouvindo a fala e vendo as palavras, às vezes pode, tipo, na legenda você pega uma palavra que tá no topo e uma que tá no final, e faz uma conexão irada que você tira um significado subjetivo que você só estivesse escutando você não tiraria. Eu, pelo menos, gosto por isso. Inclusive, eu tô dirigindo um pouco o audiobook, porque uma hora eu falo assim, no livro, tem acentuação era moda antiga, com ele e secos, falando dos livros da edição antiga do Monteiro Lobato. E aí eu tive que falar, tá com acento circunflexo, porque se ela não falar, não tem como o ouvinte ver o que o leitor vê. Porque ele e secos tinham acento circunflexo antigamente, enfim. Eu acho muito doido, porque... A diretora tem que ser autista também, eu tô ajudando nisso, assim, também. Adaptações. Mas para terminar, eu falei algumas vezes aqui no podcast que eu morei no Vale do Silício, acho que o próximo livro já tá meio que esboçado, eu vou começar a escrever agora em outubro, nas minhas férias funcionais,
Agora eu sou funcionária pública. E vai ser um pouco sobre o Vale do Silício, assim. E eu, né, quero personagem neurodivergente também. Aí já tô com tudo esboçado na cabeça, vamos ver como vai sair. Muito legal. A gente quer cada vez mais trazer o intuito, inclusive, dessa parceria com a Companhia das Letras, né, foi que a gente pudesse identificar autores e personagens neurodivergentes, né, nos livros. Então, sempre também que você tiver alguma dica nesse sentido, da companhia quiser trazer para a gente, porque alguns a gente relaciona muito claro, né, que é autista, ou que é neurodivergente, ou que é diagnosticado no próprio livro, mas muitas vezes fica subentendido, né, por certas nuances do personagem. Então, quando eu imediatamente tomei a liberdade e quis te convidar, porque fala assim, pô, essa é uma chance de ouro para todos nós, né, de falar sobre neurodivergência na literatura com esse olhar. Então, te agradeço muitíssimo e fico muito feliz. De nada. Quando eu souber de novos, sem ser os meus, eu vou falando. Aliás, até sendo os E meus. vai falando dos seus também. Depois das férias funcionais que você escrever, você vem aqui falar do novo livro. Calma, não vai ser tão rápido assim, mas vamos lá. Não põe pressão, né? Não, sem pressão, por favor. Maravilha, Simone. Joia, Nossa, gente. super abraço, super legal a conversa. Agradeço muitíssimo, assim, foi um prazer estar aqui hoje. Foi excelente, adorei também. E, Simone, eu já pesquisei você no Google e eu vi que você tem um Instagram e que você fala do seu trabalho. Então, quem quiser acompanhar o trabalho da Simone para estar antenado sobre tudo, segue ela no Instagram. É Simone Campos, ao invés do E do Simone é o número 3. Então, Simon 3 Campos. Tá. Aí depois legenda, né? Daí. Maravilha, é isso aí, pessoal. Um gente, beijo grande. Um beijo para vocês. Tchau, Simone. Até mais. Tchau. Tchau.